A ferramenta de otimização de carteiras será destinada a encontrarmos uma carteira ótima a partir da teoria da fronteira eficiente de Markowitz, buscando obter o melhor retorno com o menor risco. Entrando aqui na ferramenta, inicialmente temos projeções para 27/8/2022. O sistema tem por default sempre apresentar aqui uma data de projeção de um ano para frente da data atual em que estivermos. Mas vocês têm a liberdade de selecionar aqui uma data posterior, uma data anterior, como preferirem. Ajustada aqui a data de projeção, vamos iniciar a lista dos ativos que vão compor a nossa carteira a partir da aba aqui Projeções. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito no meio da tela, inserir novo ativo ou apertando a tecla Insert também vai funcionar. Coloco aqui em inserir novo ativo o código ou o nome da empresa do ativo que eu estou buscando, por exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, Petrobras, Petri4, seleciono do OK, já está inclusa aqui na minha lista. Irei continuar adicionando os ativos dessa forma, botão direito, inserir novo ativo e vou adicionando aqui os ativos. Pronto, feita aqui a inclusão da lista dos ativos que irão compor as minhas carteiras, iremos passar para a cotação-alvo do ativo. Percebam que o sistema apresenta os ativos com um tracinho no meio deles. É uma sinalização de que falta a inclusão aqui da cotação-alvo de cada um dos ativos. E aqui a gente vai ter várias opções para a inclusão dessa cotação-alvo. Eu posso incluir a cotação-alvo de forma manual. Para a Petri4 aqui, por exemplo, tem um palpite de que vai chegar em R$ 35 na data de projeção. Então, vou colocar 35, dou Enter, o sistema preenche e percebam, sai esse tracinho do meio da palavra Petrobras. Teremos outras opções de inclusão da cotação-alvo, não só o preenchimento manual. Clicando aqui nessa setinha azul, temos aqui então opção para entrar com a cotação-alvo a partir da projeção feita pelo módulo de valuation. Vocês precisam ter previamente feito a projeção via módulo de valuation para os ativos da lista. Senão, não é possível a gente trazer a partir aqui do módulo de DCF. Posso utilizar também o preço-alvo projetado pelo cálculo de KPM e posso também utilizar o preço-alvo projetado segundo o retorno médio histórico. Vou selecionar aqui uma delas para dar o exemplo do OK. Percebam então que o sistema já preenche pelo retorno médio histórico. Aqui é feito o cálculo do retorno histórico individual aqui das ações. Esse percentual então é projetado proporcional ao período que a gente tem estabelecido aqui. Mesma coisa para o benchmark. Então, percebam que além aqui da lista de ativos, a gente tem a taxa de risk-free e benchmark, que podem ser customizados também. Clicando nessa setinha, eu posso alterar o benchmark. Se eu estiver fazendo, por exemplo, uma carteira de FIIs, eu posso trocar aqui para o IFIX, para o índice, que fizer mais sentido aí para a lista de ativos que eu estiver compondo. Percebam que o sistema manteve a cotação-alvo da Petri4 que eu preenchi previamente. Portanto, ele leva como prioridade o preenchimento manual. Em segundo lugar, ele vai levar em consideração o valuation. Em terceiro, o KPM e por quarto, o retorno médio histórico. Uma informação pertinente a se acrescentar é que se vocês forem utilizar a cotação-alvo a partir do KPM, precisa ter previamente preenchido a cotação-alvo do benchmark, porque o benchmark é um componente utilizado para o cálculo do KPM. Se não houver a cotação-alvo aqui do benchmark preenchida de forma manual ou através do retorno médio histórico, por exemplo, não será possível trazer a cotação-alvo via KPM individual dos ativos que compõem aqui a lista. Perfeito. Feito o preenchimento da cotação-alvo para a data de projeção dos ativos individuais e do benchmark, o sistema já apresenta para a gente qual que será o retorno percentual nominal dos ativos e o retorno ativo acima do benchmark. Temos aqui sempre algumas explicações do sistema nessas interrogaçõezinhas espalhadas aqui pela ferramenta. Temos o risco percentual calculado no período e anualizado, tracking error no período anualizado e uma classificação setorial dos ativos. Próxima abinha que teremos aqui é a aba de correlações, onde o sistema já previamente calcula uma matriz de correlação entre os ativos que compõem a minha amostra. Aqui é tudo previamente calculado pelo sistema,
não iremos fazer nenhuma alteração manual. Essa matriz de correlação é apresentada para termos uma ideia da correlação entre os ativos que compõem nossa lista. Passando para a aba de otimização, aqui temos desenhada a nossa fronteira eficiente, onde eu tenho retorno e risco projetado se encontrando aqui no vértice. Teremos para cada pontinho aqui apresentado desse gráfico uma alocação de carteira sugerida, do menor risco até o maior risco. Qualquer ponto que houvesse mesmo retorno com o maior risco é suprimido aí por esse algoritmo da fronteira eficiente de Markowitz. Então, conforme eu vou selecionando aqui nos pontinhos, o sistema me apresenta qual que seria a distribuição percentual dos ativos para esse ponto de retorno e risco. Conforme a gente vai selecionando aqui, então, a gente vai vendo a alteração aqui dos pesos percentuais, quanto que seria de retorno e risco. Nesse pontinho mais extremo do nosso gráfico, temos uma alocação de 100% em um único ativo, mas provavelmente não iremos querer 100% de alocação em apenas um ativo. Aqui na aba Restrições é onde poderemos aplicar restrições para nossa carteira. Para qual alocação percentual queremos ver lá nas sugestões na fronteira eficiente. Então, aqui na fronteira azul, que é a inicialmente apresentada lá para a gente em otimização, temos a alocação livre para os ativos da carteira. Aqui 0% de mínima e máxima de 100%. Vou manter esta fronteira dessa forma e na fronteira vermelha, por exemplo, vou aplicar uma restrição que eu não quero que nenhum dos ativos tenha a máxima de 30% de alocação. Posso clicar 2 vezes em cima aqui desse 30%, ele repete para os demais. Com o botão direito aqui em cima do valor, vocês também terão a opção de repetir o valor dessa célula para todas as células abaixo. Quando eu faço essa restrição e volto aqui para a otimização, o sistema já me mostra um gráfico diferente aqui na cor vermelha, onde qualquer sugestão de alocação não vai ultrapassar 30% em um único ativo da minha carteira. Portanto, aqui o sistema está seguindo a restrição que a gente aplicou aqui na fronteira vermelha. Posso criar uma terceira fronteira, por exemplo, atribuindo uma mínima. Então, eu quero que para cada um desses ativos, no mínimo, eu tenha 5% de alocação. Volto para a otimização, agora eu tenho a fronteira verde, onde qualquer carteira vai me apresentar pelo menos 5% de alocação para todos os ativos. Portanto, aqui em restrições, vocês possuem 4 grupos de restrições diferentes, tá? Eu posso construir aqui 4 grupos de restrições para comparar qual que seria a alocação em função aí das minhas restrições. Teremos restrição não apenas em função da alocação percentual dos ativos individuais na carteira, mas também em função do setor, em função do beta, em função da volatilidade dos ativos, enfim, vocês podem apresentar aqui as métricas que forem relevantes para a restrição aí de alocação na carteira. Então, aplicando um exemplo aqui na alocação setorial, vou aplicar uma restrição de alocação setorial na fronteira vermelha, que temos já uma restrição de alocação em função dos ativos individuais. Vou alterar aqui essa alocação máxima livre para 50%. Então, eu quero ver, além de uma alocação máxima de 30% para cada ativo, eu estou restringindo essa fronteira para que me apresente, em função setorial, uma alocação máxima de 50%. Volto aqui para a otimização. Agora, esta fronteira vermelha, ela está respeitando ambas as restrições. A alocação individual dos ativos da carteira e a alocação pela concentração setorial também. Teremos possibilidade de aplicar restrições em outras métricas também, não só em função do setor e da alocação percentual dos ativos. O caminho para trazer essas novas métricas é ir aqui na aba Projeções, iremos criar coluna trazendo a informação que a gente quer utilizar como base para restrição. Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar a volatilidade como base para restrição, então eu vou aqui criar uma coluna e vou buscar aqui a volatilidade. Vou aqui selecionar volatilidade em indicadores técnicos. Vou aqui em definição avançada, dou uma olhadinha se quero parametrizar de uma forma diferente do default do sistema. Dou OK, tenho a vol aqui de cada um dos ativos. Agora, se entrarmos na aba restrições, a gente consegue perceber que a volatilidade está acrescentada aqui nas opções e a gente pode
atribuir o peso percentual máximo que a gente quer nesta faixa, menor ou igual a 39,10 ou maior que 39,10. Se, por exemplo, estas faixas apresentadas não funcionar para a restrição que você quer aplicar, a gente pode alterar essas faixas também. Basta voltar aqui para projeções, clicando com o botão direito em cima da coluna de volatilidade, a gente tem a opção aqui de redefinir as faixas. Aqui a gente tem por default essas duas faixas iniciais, mas vocês podem vir aqui e colocar 3 faixas, 4, até 10 faixas. Por exemplo, se eu aplicar aqui 4 faixas, eu posso vir aqui e digitar menor ou igual a qual valor, entre tanto e tanto, tanto e tanto, e maior que um determinado valor. Então aqui eu posso determinar as faixas, dou OK, vou cancelar aqui, volto para restrições e se fizermos a alteração, teremos apresentadas aqui todas as faixas que a gente escolheu. Voltando aqui para a aba de otimização, onde temos aqui as fronteiras desenhadas, vocês têm a opção de selecionar aqui o pontinho da carteira que vocês escolherem, como a carteira ótima que vocês irão trabalhar. Com o botão direito, em cima do pontinho piscante, temos a opção gravar a carteira piscante. Eu consigo atribuir um nome para essa carteira. Vou aqui atribuir o nome teste e dar OK. Quando eu gravo, o sistema atribui aqui esta letra para minha carteira. E agora, quando a gente entrar aqui em carteiras, eu vou ter vários indicadores, várias informações apresentadas para a carteira selecionada. No caso, essa carteira default, carteira A, ela está completamente zerada. Para eu trazer a minha carteira que eu salvei, a carteira teste, vou clicar aqui com o botão direito, entrar aqui na lista de carteiras previamente gravadas, seleciono minha carteira teste, dou OK. E aqui o sistema tem apresentado para mim peso percentual que eu tenho distribuído nos ativos, quanto isso representa em ações, qual o retorno projetado no período e risco individual para os ativos, mesmas informações aqui em função do segmento. Tenho as informações aqui em cima da carteira como um todo, retorno projetado e risco, vários índices calculados, retorno anual histórico projetado, risco analisado, Sharpe, histórico projetado, VAR, vários indicadores aqui calculados relacionados ao benchmark. Então aqui na aba de carteiras a gente extrai várias informações da carteira que a gente selecionou. Isso vocês poderão fazer para várias carteiras, para vários pontos de alocação percentual que vocês gravarem lá na parte de otimização. Outra função que teremos aqui à disposição é adicionar o peso percentual que vocês possuem hoje em uma carteira para então otimizar essa carteira, levar essa carteira para a fronteira eficiente. Para eu atribuir aqui os pesos percentuais atuais que eu tenho de uma carteira, primeiro, botão direito, na lista de carteiras previamente gravadas, temos a opção de criar uma nova carteira, apertando a tecla Insert. Então, vou apertar a tecla Insert aqui do meu teclado, ele vai me dar a opção da carteira C e eu vou criar a carteira Teste 2. Vocês poderão atribuir os pesos dos ativos na carteira a partir da quantidade de ações ou do volume financeiro. Dou OK e agora eu tenho aqui tudo zerado. Posso então substituir quantidade de ações ou valor financeiro que eu detenho dos ativos atualmente na minha carteira. Então, só para a gente dar um exemplo, vou colocar aqui 100 ações de cada um desses ativos. Clicando 2 vezes em cima desse primeiro 100, o sistema repete para os demais. Feito o preenchimento aqui da quantidade de ações, o sistema automaticamente me apresenta o quanto que isso representa em peso percentual e em valor financeiro. Retorno, já calcula todas as demais informações aqui nessa tela. Nesse momento, quando vocês voltarem para otimização, esta carteira C que a gente criou vai estar apresentada aqui dentro dos meus gráficos. Só que ela não está dentro da fronteira, né? Ela não tem a melhor alocação de retorno e risco. Então, para otimizarmos esta carteira, eu vou clicar nela inicialmente, o sistema que me apresenta o peso percentual que eu tenho dela atualmente. Clicando com o botão direito em cima agora, a gente tem esta opção, otimizar a carteira piscante. E aqui vocês têm essas 4 opções. Comprar, aonde a gente vai fazer modificações aí na carteira apenas comprando novos ativos, seja parametrizando aqui qual o valor financeiro que a gente vai adicionar à carteira ou peso percentual. Mesma ideia aqui para venda. Quando vocês querem otimizar uma carteira só realmente se desfazendo de parte de posições. Eu posso aqui então atribuir o valor financeiro que eu vou vender ou peso percentual. Levar até a fronteira será a opção onde a gente vai comprar e vender ativos, fazer um rebalanceamento
da carteira realmente, para então chegar na fronteira eficiente e otimização manual. A gente faz as alterações de forma manual realmente. Então, vou mostrar aqui o exemplo de levar até a fronteira. Selecione essa opção, dou OK aqui embaixo. E agora percebam que, neste pontinho, onde temos o menor retorno e risco, o sistema já me mostra a alocação atual que eu tenho na carteira, qual que seria a variação sugerida para que a gente chegue neste ponto aqui da fronteira, e o peso percentual futuro que a gente vai ter aí de cada um dos ativos, na alocação setorial e assim por diante. Cada pontinho das fronteiras aqui que a gente clicar, será apresentada uma sugestão de alteração na alocação diferente, para que a gente leve a nossa carteira C até a fronteira naquele ponto específico selecionado. Então, todo ponto selecionado vai me dar uma alteração na carteira diferente. Para eu sair do modo de otimização, eu vou clicar com o botão direito e tem a opção aqui, desativar modo de otimização da carteira. O sistema volta para a forma anterior que a gente tinha aqui. Novamente, para otimizar, seleciono a carteira C, botão direito, otimizar a carteira piscante. Vou adicionar mais R$1.000 na minha carteira. Só irei comprar R$1.000 para otimizar a minha carteira. Dou OK. Percebam que a gente desativa as fronteiras eficientes que a gente tinha antes e ele vai dar novas sugestões de alocação aqui para mim, né? Novas sugestões de fronteiras diferentes. Por quê? Pelo fato da gente ter essa restrição de só comprar ativos, acaba que eu não consigo chegar na alocação ótima que o sistema sugeriu antes. Então, ele me dá o mais próximo que ele consegue fazer aqui de otimização, dada a restrição que a gente tem de não poder vender ativos, né? Somente comprar. Essa mesma ideia irá funcionar para quando eu faço restrição da otimização somente fazendo vendas. Desativar o modo de otimização de carteira para mostrar aqui para vocês outras formas de apresentação deste gráfico da fronteira eficiente. Clicando com o botão direito, vocês têm essa opção de alterar o conteúdo do gráfico. Inicialmente, a gente tem aqui, por default do sistema, a otimização em função do retorno da carteira e risco, através da projeção que a gente fez lá no começo. Mas eu posso alterar o conteúdo do gráfico para que essa otimização ela seja feita em função do tracking error e retorno ativo aí com relação ao benchmark. Troquei para essa opção. Se eu vier aqui e der OK, agora percebam que a gente tem aqui toda a fronteira desenhada em função do retorno ativo e tracking error. Temos aqui o retorno ativo acima do benchmark e o tracking error, né, o risco calculado com relação ao benchmark também. Outras opções que vocês têm aqui de alterar o conteúdo do gráfico é, por exemplo, apresentar abaixo do gráfico a composição do peso percentual de cada ação, da composição setorial, da volatilidade. Por exemplo, vou adicionar aqui a composição do setor, vou dar OK. Percebam que agora a gente tem aqui a alocação setorial para cada ponto da fronteira, né? A gente consegue enxergar de uma forma muito mais visual essa alocação em função do segmento que temos em cada pontinho da fronteira. E lá vocês podem explorar aqui, alterar o conteúdo do gráfico, adicionar volatilidade, índices e outras informações mais. Espero que tenham gostado das explicações básicas aqui da ferramenta. Tendo dúvidas específicas, entre em contato com o nosso suporte, faça a pergunta por e-mail, por telefone, que estamos à disposição.